A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, receba essa poderosa palavra no dia de hoje, 7 de junho de 2024. Deus é bom, Deus é fiel, o Senhor é maravilhoso e tem nos dado a graça, a força para prosseguirmos e estarmos na presença dEle. E eu externo a minha gratidão a você que está inscrito neste canal, Desperta Crente. Chegamos a 800 inscritos, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida que tem se inscrito no canal, tem confiado nesse trabalho. Eu quero externar minha gratidão a Deus e pela sua vida. E pedir ao Senhor que o Senhor abençoe 3 vezes mais, né? Multiplique toda a sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Irmãos, nós estamos chegando no final da epístola. Falta 2 capítulos só para terminar. Que é epístola não, irmãos. Vamos fazer uma correção do livro. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Nós começamos aqui, iniciamos esse livro poderoso. Eu tenho aprendido muito, principalmente pela fé do apóstolo Paulo, pela garra desse homem, pela a fé dele inabalável em meias lutas e meias provas, como foi firmando, foi criando raiz, foi firmando o ministério que o Senhor consolidou, o Senhor confiou a ele. Então, um ministério consolidado por Deus, um ministério estruturado em Deus, algo que nós precisamos buscar no decorrer da caminhada, né? Esse tem que ser o alvo do cristão, o alvo tem que ser o céu, o objetivo de ter um ministério estruturado, um ministério firme em Deus. Então, eu louvo a Deus pela sua vida e pela sua companhia e por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu quero ser grata mais uma vez. Como eu falei com vocês, esses 30 dias desse mês eu tô trabalhando no lugar da minha filha. Tô cobrindo ela tá de férias, então você vê meu rostinho meio caído, isso é sono mesmo, tá? Porque eu saio de casa de madrugada e eu chego em casa mais ou menos meio-dia e pouco. Agora eu tô chegando meio-dia, que é a hora que meu filho me substitui lá no trabalho. Mas quando chega em casa a gente não dorme, não descansa por enquanto, né? Então quando eu vou descansar, eu vou descansar à tarde. Então eu gravo o vídeo assim que eu chego. Então por isso que meu rosto às vezes tá um pouco cansado, é sono. Mas Jesus é maravilhoso, amém? Vamos orar. Senhor, eu quero externar minha gratidão neste momento por tudo que o Senhor tem feito. Eu louvo o Senhor, ó Pai, eu louvo por tudo, todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu externo a minha gratidão ao Senhor, ó Pai, peço perdão pelas falhas cometidas, me ensina a continuar firme na Tua presença. Senhor, nos dê estrutura espiritual, nos ensina a viver, Senhor, a vontade e o querer do Senhor. Eu oro agora te pedindo no Teu poderoso nome santo, abra o nosso entendimento, faça com que nós entendamos, conhecemos a Tua vontade, o Teu querer neste momento, no nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Paulo agora está diante do rei Agripa, né? Como a gente viu aqui no capítulo 25. O rei Agripa vai lá, chega ali até esse governador que estava ali atuando neste momento. Ele vai chegar lá, esse homem vai pedir conselhos, né? Ele vai pedir conselhos ao rei Agripa para ver como ele vai agir, como ele vai julgar a causa de Paulo. E ali no capítulo 26 agora Paulo ouve, né, a defesa. Aliás, o rei Agripa ouve a defesa de Paulo. Então, no verso 26, diz assim: então Agripa, dirigindo-se a Paulo, declarou: é permitido que faças o uso da palavra em tua defesa. Em seguida, Paulo fez um sinal, pedindo silêncio, né, com a mão, e iniciou a apresentação da sua defesa. E Paulo aqui começa agora a fazer uma biografia. Vocês repararam que alguns capítulos que a gente leu, Paulo traz a biografia, Paulo traz novamente o início de tudo, como começou, como ele se converteu. Ele vai falando sobre a estrada de Damasco, a luz que veio do céu, né, e clareou ali a vida dele, e ele teve aquele conhecimento. O verso 13 diz assim, ó: estando eu a caminho, vi uma luz do céu muito brilhante, mais brilhante do que o sol. Pensa aí, irmãos, um resplendor, uma luz mais brilhante que o sol, é o nosso Senhor Jesus. Apocalipse vai nos dizer que a luz do Senhor, o brilho de Deus vai clarear toda a cidade santa. Então nós viveremos ali com o resplendor, com a luz que vem do Senhor. Foi essa luz que Paulo viu, foi essa luz que fez Paulo cair prostrado ali e reconhecer o nosso Senhor como Salvador. Que nós venhamos ter experiências poderosas assim, irmãos, que nós venhamos ter experiência para encontrar, para conhecer o nosso Deus, para viver dedicadamente ao Senhor, porque nós precisamos de ter experiências assim, experiências que venham nos confrontar a alma, experiências que venham nos aumentar a fé, porque nós precisamos disso. Nós estamos vivendo um tempo de crentes crus, de crente que não tem experiência, não conta testemunho dos outros, porque não tem seus próprios testemunhos, mas o Senhor quer nos dar essa experiência, nossos próprios testemunhos. Então Paulo começa a falar do verso 2 em diante: rei Agripa, considerando-me abençoado por poder
poder estar hoje aqui em tua presença, a fim de verbalizar a minha defesa contra todas as acusações dos líderes judeus. O verso 2, ele está adorando a Deus pela oportunidade que ele tem de fazer a sua defesa diante do rei Agripa. Por quê? O verso 3, ele acaba esclarecendo, porque diz assim, ó, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que entre os judeus. Por este motivo, rogo-te que me ouças com paciência. Ele está falando que o rei Agripa é versado, ele é entendido da lei dos judeus, ele entende, ele conhece, ele tem profundidade naquele. Então ele ia entender Paulo, e Paulo começa a dar sua biografia, começa a contar o seu testemunho de vida, começa a contar o teu testemunho de transformação. Às vezes é necessário, irmão, um testemunho contado com toda a veracidade, converte alguém vai entender, vai se entregar ao caminho da verdade. E Paulo está ali falando, tanto a minha do tempo de criança, na terra natal, ele vai trazendo tudo, né? Ele vai falar que ele foi temente a Deus. Aqui, ó, contudo, agora estou aqui para ser julgado por causa da olha só, esperança da prometida salvação, no caso, nas antepassadas. A sua fé estava ligada à Torá. A fé de Paulo estava ligada, porque Paulo vai trazer aqui no verso 6 que a fé dele estava ligada com o que os profetas profetizaram. Ele não estava errado, ele estava dentro da lei, e ele sabia que estava se cumpriu em Jesus, porque Jesus veio para cumprir a promessa, né? No Antigo Testamento estava a sombra, e o Novo é o cumprimento da promessa. Então ele está trazendo a memória do rei Agripa essa promessa que nossas 12 tribos, aí ele foi pregando, e muitos estão assim. Olha o versículo que muitos estão assim, ó. Verso 9 diz assim, ó, igualmente estava seguro de que deveria me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Tem muitas pessoas nesse tempo se opondo ao nome de Jesus, achando que é certo. Muitas pessoas se opondo ao evangelho, perseguindo os cristãos, matando os cristãos, até os dias atuais. Paulo vai falar as coisas, barbaridades que ele fazia, que ele tinha um zelo religioso, ele era perseguidor de igreja, e ele vai falar que ele tinha a mesma consciência que esses judeus que estavam acusando ele tinha. Então muitos estão assim, pela fé matando, pela fé por não crer em Deus, por não querer crer em Deus, por não querer crer em Jesus, estão desse mesmo modo que Paulo falou. Aqui ele fala assim, o verso 11, assim, ó, várias vezes corri de sinagoga em sinagoga com o objetivo de castigá-los, e fazia tudo para obrigá-los a blasfemar. Em minha fúria obstinada contra eles, atravessei terras estrangeiras para capturá-los. Paulo está dizendo que ele estava tão cego, ele tinha uma fúria tão obstinada, ele era tão cego espiritualmente, que ele atravessava de terras em terras, de cidade em cidade, para prender os cristãos. Era uma perseguição ferrenha, tanto que ele mesmo afirma com a boca dele que muitos ele chegou a levar até a morte, como Estevão, né, que ele foi conivente ali com a morte de Estevão no capítulo 7, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Esteve apedrejado até a morte, e Paulo está ali, ele joga uma capa, né, aos pés de Saulo, porque ele era conivente, ele estava, como é que fala? Aprovando, né, aquela morte de Estevão ali. E ali ele vai pregando, vai contando aqui pro rei Agripa, vai falando a situação, e ele vai falando o que o Senhor falou para ele. É muito forte, né? Olha o que o Senhor fala com ele a partir do verso 14. E caindo todos por nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico: Saul, Saul, por que razão me persegues? Porquanto resistires aos aguilhão, só te causa sofrimento. Por que o aguilhão? O aguilhão é aquele negócio que põe no boi, que quanto mais ele se mexe, mais aperta e espeta. Então, quando põe o boi lado a lado um com o outro. Então, Jesus usa esse termo aguilhão para isso, porque quanto mais Paulo retrucasse, mais ia ferir ele, mais ele ia sofrer. Então, é melhor aceitar. Você tá entendendo? Há crentes que tá assim, irmãos, como boi, não quer ouvir, não quer aceitar, não, corre de chamado, corre do ministério, não quer ir porque não quer sofrer, não quer fazer porque é covarde. E o Senhor tá falando, quanto mais retrucar, mais vai ter sofrimento. Então, aceita. Em vez de lutar contra os aguilhões do Senhor, aceita a causa do evangelho e vamos guerrear. E Paulo, ele aceita a causa do evangelho, que ele fala que para ele tanto fazia morrer ou viver por amor a Cristo. Ele é um homem que depois de Jesus Cristo mais incentivou e influenciou o evangelho. Pensa aí, o dos apóstolos que mais incentivou foi ele, né? Cada testemunho profético, cada situações que ele viveu, ele escreveu mais de 13 epístolas que ele escreve, quase a metade do Novo Testamento todo foi Paulo que escreveu. Então imagina aí
Que coisa linda, aceitou verdadeiramente a fé, se entregou a fé. Se eu não me engano, peraí, eu vou corrigir, eu não sei se foi 13. Preciso confirmar primeiro para depois eu falar, tá? A mente aqui tá uma benção. Então vamos lá. Sou Jesus a quem tu és Sou Jesus a quem tu persegue, que Jesus se revela para ele, né? Verso 16 diz assim: agora, pois, levanta-te, apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter a servo e testemunhar, meu Deus, que coisa linda, tanto as maravilhas que vistes de minha parte, como daqueles que te manifestarei ainda. Olha o que Jesus fala para ele, coisa linda. Apruma-te, põe de pé, porque foi para isso que eu te apareci, para te converter a servo. Quer dizer, de perseguidor, agora você vai ser servo. E servo vem para servir. E esse homem serviu. Serviu com muita graça, com muita autoridade, com muita ousadia. Esses são os exemplos que nós temos que ter, irmãos. Nós estamos pegando exemplo de pessoas que não têm testemunho, que não têm exemplo, queremos seguir. Pode ver, hoje o tempo é esse. É like, é seguidores na rede social. Não é pecado seguir o irmão. Não é, porque eu também preciso que vocês me sigam aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas, porém, que Jesus seja o exemplo. Você pode até me ter como exemplo, me ter como um testemunho de fé, mas ser exemplar, exemplo no Senhor, exemplo de ele tem que ser o espelho para nossas vidas, a palavra de Deus, e nós precisamos entender isso. E ele fala tantas maravilhas que ele estava vendo, ele ainda veria muito mais que o Senhor faria manifestar para ele. Coisa linda, irmãos. Irei livrar-te deste povo dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e converter-te as trevas para a sua luz, e do poder de Satanás para Deus. Quer dizer, arrancar os cativos no pecado, arrancar da mão do diabo, Deus, e usar ele para isso. Então, é isso que o Senhor levantou a igreja, para isso o Senhor levantou a igreja, para nós, como cristãos, arrancarmos almas da mão do diabo, arrancarmos, né, ali através do que Jesus faz na minha vida e na sua vida. O Senhor arranca essas pessoas do poder do diabo, do poder do inferno, e elas saem das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os quais santificados pelo fim. Quer dizer, a salvação, a vida eterna, a eternidade com o nosso Senhor. Sendo assim, o rei Agripa não foi... Aí ele fala, sendo assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu só estou cumprindo o que eu vi, só estou cumprindo a ordem que o Deus me deu, estou cumprindo aquilo que o Senhor... É isso que ele está dizendo, porque... é melhor obedecer a Deus do que a homens, não é isso? É melhor obedecer a Deus do que homem, é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Então, Paulo está dizendo claramente que ele obedeceu a visão que ele teve celestial, verso 19. As obras não salvam, mas ela mostra muito da nossa fé. Olha só, o verso 20 diz assim, ó, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, em seguida aos que estavam em Jerusalém, e depois em toda a Judeia, igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. As obras mostram a nossa fé. Elas não salvam, mas elas mostram a nossa fé. É por isso que Tiago escreve, né? Que as obras elas não salvam, mas as obras vão mostrar a nossa fé. Porque se eu digo que eu tenho fé, mas eu não tenho obras, a minha fé é fingida, a minha fé não é verdadeira. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7 diz assim, que o Senhor permite o crente levado dentro da fornalha, o Olives leva o crente à fornalha, para provar a sua fé, para que a fé não seja fingida, não seja uma fé falsa, uma fé mentirosa. Então tem que ter obras. Aleluia! Faça a obra do Senhor, irmãos. Faça a obra do Senhor e não pare. Deus está sempre conosco, nos ajudando. Olha o verso 22. Todavia tenho sido agradecido à ajuda de Deus até o dia de hoje. E por essa razão estou aqui, posso testemunhar tantas pessoas simples como ocultos e notáveis. Não estou dizendo nada além do que os profetas Moisés advertiram que haveriam de ocorrer. Primeiramente, ele glorifica a Deus, ele dá glória a Deus. A gente não está só, irmãos. O Senhor nos ajuda todo o tempo. Eu sei que você tem experiências com Deus, como eu também tenho, como outros irmãos têm. Nós precisamos entender, nós não estamos só. O Senhor ajuda a igreja, dá força à igreja. Ele me dá força, ele te dá força, basta você pedir. Há muitas pessoas falando, eu estou fraco, eu estou me sentindo desanimado. Todos nós passamos por esse momento ruim, mas pede força a Deus, ele dá força, ele nos ajuda, ele sempre está conosco, amém? Aí Festo interrompe, ele está falando pro rei Agripa, mas aí Festo interrompe o discurso exclamando irritado, porque como a gente falamos no vídeo do capítulo 25, Festo ele é um bajulador, Festo ele não quer irritar os judeus, Festo ele quer a simpatia dos judeus, então ele interrompe aqui o discurso de Paulo irritado, e chama Paulo de louco, e fala, Paulo, essas muitas letras te fizeram delirar, quer dizer, um homem culto, um homem com muita sabedoria, um homem que tem muita letra como Paulo,
Paulo, ele falou que Paulo estava ficando doido de tanto conhecimento. Aí Paulo fala, no entanto, Paulo argumentou, não estou enlouquecido. Verso 25, tá? Não estou enlouquecido. Excelentíssimo Festo. Muito diferente disso, estou declarando palavras verdadeiras em pleno juízo. O crente é tido como louco, irmãos. Meu irmão, às vezes eu paro para pensar. Eu era uma pessoa bem, graças a Deus, ele perdida, mas Jesus, a graça dele me salvou. E ali, ó, eu era a pessoa que bebia, que era doida, que xingava, só Jesus. Era um negócio assim que quem visse não dava nada. Aí Jesus pegou a pior de lá de casa, pegou eu. Falou, eu quero essa aí que é a pior, que através dela eu faço a obra. E ele tá fazendo a obra porque ele é fiel. Então ele me pegou. Então, aos olhos do homem, nunca eu poderia fazer o que faço e ser quem Deus tem me tornado. Aos olhos do homem. Então você imagina aí, é assim que o povo vê os crentes. Aí de repente aquela mulher doida, tridoida, de porta de boteco, de forró, de loucura, de doideira. Agora uma serva do Senhor, vestida compostamente, não mais como era antes. O povo fala, tá doida, essa mulher enlouqueceu. Ela não tá certa, agora ela crê no Deus. E aí vai. Então aqui eles estão tentando fazer com que Paulo passe agora como louco. Se você vê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, eles falavam que Paulo era doido, falavam que Paulo era ladrão. Eles deram muitos títulos a Paulo. Paulo sofreu muito, mano. Degrediam a imagem de Paulo. Falavam que Paulo roubava a igreja. Foi muitas coisas que esse homem viveu para adorar a Deus e para ter uma vida com Deus. E a gente não quer sofrer, a gente não quer passar prova, a gente não quer passar rejeição, quer que todo mundo nos ama, quer que todo mundo nos abrace. Irmãos, eu tenho uma consciência e tenho uma convicção que eu vou ser mais odiada do que amada. Eu tenho isso, eu sei. Eu vou andar com pessoas que de repente vão se voltar contra mim, vão negar a amizade, não vão querer estar mais perto, vão tomar raiva de mim. Então eu sei que isso tudo vai acontecer, mas eu preciso ter uma estrutura em Deus. Eu preciso estar firmada, focada em Deus. Irmãos, olha algo. No capítulo 25, Paulo está debaixo de mentira, de opressão, de calúnia, de falso testemunho. Pessoas ali tentando abalar a sua estrutura espiritual, tentando abalar a tua fidelidade, tentando tocar no seu caráter, na sua integridade. E ele firme. Postura de crente, continuo crente, continuo servindo, continuo fiel, continuo santo. Ele com postura de crente. E ali sendo atacado. Pensa aí, talvez se fosse eu no lugar dele, já tinha negado a Jesus. Com as ameaças de morte, as ameaças de prisão. Talvez se fosse você, estaria negado. Então é um homem pra gente se exemplar. É uma fé que é pra gente se exemplar. Pedir ao Senhor, aumenta a minha fé. Só que eu vou te dizer bem claro, o aumento da fé traz também lutas e provas, mas a fé é aumentada, e a fé é aumentada assim. As guerras, ela vem pra gente se conhecer, as lutas vêm pra gente se conhecer. Todas as vezes que eu entro em alguma guerra, em alguma batalha, é Deus querendo que eu conheça mais um pouquinho de mim, porque Deus me conhece, Ele é o Criador, Ele me criou, Ele te criou, Ele já nos conhece, Ele quer que nós conhecemos a capacidade que temos, Ele quer que nós conhecemos o mau caráter que nós temos, e nós precisamos buscar em Deus esse caráter santo, que só através de Jesus Cristo, a sua palavra, e a negar ao mundo, nós receberemos esse caráter transformado por ele. Amém? Nós não podemos nos santificar por nós mesmos. Nós sabemos que só através de Jesus vem essa santificação. Mas há muitos de nós que vivemos uma fachada, um fingimento. Há pessoas que mentem descaradamente, dizem servir a Deus, mas não falam a verdade da sua vida espiritual. Busque em Deus para essa fé ser aumentada no nome de Jesus. E aí este homem interrompe, Paulo mostra ali o seu caráter, eu não sou louco, defende também que ele não é louco, e ele vai falar, acreditas, rei Agripa, nos profetas? E sei que credes. Ele vai falar no verso 27. Rei Agripa, eu sei e acredito que você crê nos profetas e sei que você crê. Aí o rei Agripa vai responder para ele no verso 28. Então o rei Agripa vai responder para Paulo: crês tu que em tão pouco tempo pode persuadir-me a converter-me a um cristão? Aí Paulo fala no verso 29, diante do que Paulo declarou, seja pouco ou muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem, se torne como eu, um cristão, né? Um servo do Senhor, todavia livre dessas algemas, todavia com liberdade para adorar a Deus, todavia com a liberdade de poder testificar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não só desejo, como eu quero, como eu profetizo, que sejam servos de Deus. Ele vai falar essa resposta para Agripas. Ele vai dizer, eu creio que não só você vai se converter, mas todas essas pessoas que me ouvem aqui se convertam ao Senhor Jesus. Então o rei se levantou e com ele levantou todos ali e chegaram ali perto de Festo, retirando-se do salão, comentavam entre si, este homem não fez absolutamente nada que merecesse prisão, nem muito menos a morte. Aconteceu que Agripa, confessando a Festo,
este homem bem poderia ser posto em liberdade, caso não tivesse apelado para César. Então o rei Agripa, ele entendeu que Paulo, ele só estava defendendo a sua fé, ele só estava defendendo a sua crença, e ele não tinha feito nada de mal, ele não tinha feito nada para degredir a imagem, ao contrário, ele estava ajudando, porque a igreja, ela traz benefícios para a sociedade, a igreja, ela traz benefícios para a cidade, ela traz benefício para o governo, ela ajuda. A gente sabemos que quando alguém se converte ao Senhor, alguém que era do crime, alguém que vivia na prostituição, a vida dessa pessoa é transformada. Então o inferno perde. Então eu vou fazer, a igreja traz benefício para a sociedade, mas o diabo é contra, porque o inimigo das nossas almas é Satanás, não é o governo. Claro que ele influencia o governo, influencia muita gente, porque ele é diabo, ele é demônio, ele luta contra a igreja, mas a Bíblia deixa bem claro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quanto mais a igreja avança, mais as portas do inferno recuam. Então Paulo aqui não negou a sua fé, e esses homens viram que Paulo não era bandido, que Paulo não era um homem mau, que Paulo não tinha nenhuma acusação, porque via a inocência naquele homem, mas pela sua fé ele estava sendo condenado, mas ele não negou a fé e não negou a Deus. Que nós venhamos ter essa fé de não negar a Jesus, de não dizer não ao que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas com fé e com autoridade, com graça e com ousadia, a gente irmos até o fim. Amém? Que Deus te abençoe, que seja um final de semana abençoado. Segunda-feira, se Deus permitir, nós voltamos no capítulo 27. Estaremos juntos para a glória do nome do Senhor. E lá, terça-feira, se Deus permitir, nós encerramos esse livro maravilhoso de fé, de conhecimento do Espírito, para a glória do nome do Senhor. Eu creio que o Senhor tem muito mais para nós, amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Vamos orar, porque o Senhor é bom. Pai amado, Pai querido, neste momento eu me coloco nas tuas mãos mais uma vez. Eu externo a minha gratidão ao Senhor, ó Pai, pelos benefícios que o Senhor tem me feito. Eu não mereço, nós não merecemos, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, mas a tua misericórdia nos alcança, é a causa de nós não sermos consumidos. Eu te peço neste momento, aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé para crermos, para acreditarmos, aumenta a nossa fé, Pai, para não desistirmos de buscar, de alcançar a promessa. Como Caleb, Pai, no capítulo 14 de Josué falou, que ele tinha vigor, Senhor, com 85 anos de idade, para obter a promessa, para alcançar a promessa. Ele reivindicou a sua promessa, porque ele acreditava. Chegou o momento e ela se cumprirá. Por isso, Pai, nós cremos que vai se cumprir todas as promessas em nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Glória a Deus.